Oi gente, tudo bem? A pedido de algumas pessoas eu vou estar gravando hoje um projeto bem simplesinho com um arquivo de HTML e um arquivo de CSS usando o VS Code que está instalado no meu computador, a versão desktop. Então eu tenho aqui Visual Studio Code, vou abrir o meu aplicativo, meu programa, e ele já tem alguma coisa aberta, que é um projeto, então eu costumo vir em arquivo, fechar pasta, para começar do zero. E dessa forma ele fica muito semelhante com o editor online. Eu vou aqui em abrir pasta, mas na verdade eu nem tenho essa pasta ainda, Então aqui na minha área de trabalho mesmo, vou criar uma pastinha aqui e vou chamar ela de teste. Voltando aqui no VS Code, então vou abrir essa minha pasta teste, que está lá na minha área de trabalho, tá aqui. E dentro dessa minha pasta teste não tem nada, Então aqui ele mostra ou o meu diretório, quando está no GitHub, ou aqui mostrando assim a minha pasta que eu abri nesse momento. Nesse novo arquivo aqui, então eu vou colocar lá um arquivo index.html, lembrando que ele sempre tem que ser em minúsculo. Quando eu dou um Enter, ele já abre para o lado de cá o meu arquivo index, digitei um ponto de exclamação, dei um Enter. Estou fazendo de uma forma bem simples, que é apenas um momento para a gente retomar a questão dessa versão desktop. Então no título aqui eu vou colocar teste mesmo. E vou colocar aqui uma tag H1, que é uma tag de título. Vou colocar lá VS Code versão desktop, que é a versão que está instalada no meu computador. Vou colocar um parágrafo aqui, vou digitar lá um parágrafo de teste e tranquilo. Dessa forma aqui, como eu não estou trabalhando online, então não tem como eu vir aqui no código e salvar, Então eu permaneço aqui mesmo no explorador, vou em arquivo e clico no salvar, ou uso a combinação Ctrl S. Tudo bem, já salvei o meu arquivo. Agora eu vou criar um arquivo CSS. Então vou criar um arquivo style.css, dou um Enter, ele já deixa aqui também. E também já vou salvar as alterações que eu fiz. Esse bem-vindo eu costumo fechar. E nesse index aqui, do ladinho aqui na frente, tem a questão de dividir duas telas, Então eu tenho o index e tenho o style. Então o meu style geralmente eu deixo para cá, fecho o que está aqui e utilizo dessa forma. O que eu preciso fazer no meu CSS? Então eu tenho alguns elementos aqui, que é o meu H1, que é o meu título, e o meu P do meu parágrafo. Então aqui ele é uma tag, e quando eu chamo ele dentro do CSS, ele passa a se chamar seletor. Então, por exemplo, eu posso mudar a cor, Posso colocar lá color red. Pronto, deixei o meu título de vermelho. Salvei tudo, Posso salvar tudo aqui, ele já salva lá todos os arquivos que estiverem abertos. E eu posso vir aqui na minha pastinha para visualizar como está ficando meu arquivo. Se eu tivesse online seria o Vercel ou Pages, E aqui pelo computador já está salvo aqui dentro. Então o meu arquivo index, eu dou 2 cliques nele e ele mostra aqui para mim como que está ficando a minha página HTML. Eu vou adicionar também uma imagem dentro desse meu projeto. Aqui lembrando sempre que é a descrição e aqui é o endereço. Esse é SRC Event Source. Vou lá na internet, vou baixar uma imagem aqui, Hello World. E eu vou salvar essa imagem onde? Dentro da minha pastinha que eu acabei de criar lá na área de trabalho. Então aqui eu vou colocar Hello e vou salvar. Por que esse Hello, Existe uma história aí que diz que a primeira página a gente sempre chama de Olá Mundo, Hello World, Mas agora eu preciso, então, observe que aqui já apareceu a minha imagem. Não preciso deixá-la aberta aqui, mas eu preciso chamá-la. Então eu vou digitar aqui as iniciais que está com o nome dela dessa forma aqui, e ela já aparece para mim. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui imagem do Hello, imagem do Olá Mundo.
E pronto. Vou salvar novamente. Salvei tudo. Volto aqui na minha página que já está aberta e atualizo. Olha lá, já apareceu uma imagem. Mas eu coloquei que o meu título tinha que ficar em vermelho e ele não ficou. O que está faltando fazer? Ligar esse arquivo index com esse arquivo style. Então aqui eu digito link, né? E digo que eu estou usando uma folha de estilos, que é o CSS. Preciso dizer onde que está armazenado. Então está armazenado num arquivo que se chama style.css. Pronto. Salvo novamente. Sempre para fazer a atualização eu preciso primeiro salvar e depois atualizar. E olha lá, já apareceu em vermelho. Pensando que eu tenho um P aqui, que é o meu parágrafo, eu posso estar estilizando esse P também. Então eu posso, por exemplo, colocar aqui que o meu parágrafo eu quero que fique na cor Blue Violet. E eu vou querer também mudar aqui o tamanho da letra do meu parágrafo, né? Então font size, vou colocar lá 20 pixels para ver como que isso vai se comportar. Posso dar um Ctrl S, né? E aqui também, em alguns navegadores, em alguns computadores F5, ou vir nessa flechinha aqui em cima, recarregar a página. Então observe que ficou roxinho, né? Conforme era esperado. E aqui também é uma forma bem simples de fazer. Quando eu termino meu projeto, eu fecho a pasta, né? Para que não fique nada dele aberto aqui. E onde que ele está? Ele está armazenado lá na minha área de trabalho, uma pastinha que eu chamei de teste. Eu tenho a imagem dentro da pasta, o index dentro da pasta e o style dentro da pasta. Então a imagem eu estou chamando pelo source e o style eu estou ligando com o index por aquela tag do link rel. Como que eu faço então, por exemplo, se eu quiser colocar isso aqui no GitHub no final, né? Então eu preciso estar com o meu GitHub aberto. Suponhamos que fosse esse projeto aqui. Eu seleciono os meus arquivos. E eu faço dessa forma. Seguro, venho aqui e solto. Quando eu solto, ele já indexa os arquivos que eu coloquei. E para essa alteração passar a fazer efeito, eu preciso dar um commit. Nesse caso eu não vou fazer isso, porque eu não quero salvar. Mas sempre tem que dar um commit no caso de querer fazer alguma alteração.